Gente, um minuto de silêncio pela morte do Rich. Pois é, gente, infelizmente a nossa teoria se concretizou. O Rich morreu nesse episódio e foi de partir o coração, né? Vocês não acharam? Eu fiquei com muita dó, eu fiquei muito triste, eu não queria que ele morresse, fiquei com muita dó da Marge, mas eu já tava assistindo o episódio esperando isso, sabe? Então, eu já comecei o episódio meio conformada. E pelo menos, né, ele durou até quase o final da temporada e foi um dos personagens mais interessantes de Bem-vindos a Derry, na minha opinião. Gente, antes de começar o vídeo mesmo, isso aqui, que eu tô meio estranho, é uma bolsa de água quente, porque eu tô com uma dor aqui no pescoço, na coluna, que assim, gente, tal qual uma senhora, eu não tô conseguindo nem me movimentar direito, mas já fui no médico, fiz exame hoje. E tomara que não seja nada demais, mas enfim. Bom, o episódio 7 foi assim, tenso, tiro, porrada e bomba, muitas mortes ali no Black Spot, muito sangue, o Pennywise se deliciando ali com o caos e a retratação de um dos eventos mais violentos da história de Derry. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre esse episódio 7, que ó, fez o coração acelerar. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby e aqui nesse canal eu falo tudo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. Antes de ir direto pro episódio 7, vamos relembrar o que aconteceu no episódio anterior de importante pra gente ter mais contexto aqui. O episódio 6 funcionou como aquele respiro antes do desastre. Ele se aprofundou em alguns personagens com momentos íntimos e fofos, só pra chegar aqui e acabar com toda a nossa graça. Em paralelo, ele amarra duas coisas que estavam soltas até aqui. A degradação da família Hanlon por dentro, com o Major Leroy Hanlon brigando e batendo no filho Will depois do incidente nos esgotos. E a verdade sobre a Ingrid como alguém que não só conhece o Pennywise, mas que ajuda ele acreditando que ele é seu pai, o Bob Gray. No flashback do episódio 6, a gente vê a Ingrid em Juniper Hill em 1935, quando ela se envolve com a menina Babel e acaba levando a criança até o lugar errado ali, onde o Pennywise aparece num estado distorcido, com a aparência ligada ao Bob Gray, o pai dela. Ela então passa a acreditar que o pai dela tá preso ali dentro e que ela pode, de algum jeito, recuperar o Bob Gray daquilo que tomou conta dele. Quando a Lily descobre ali fotos e pistas que conectam a Ingrid ao Pennywise, ela percebe que a Ingrid estava enganando ela e foge ali da casa. E enquanto isso, lá fora, o Black Spot funciona como um refúgio real, não só para os militares negros e para a comunidade, mas também para o grupo de crianças. Um lugar onde, por alguns minutos, existe música, conversa e um clima de que talvez a gente consiga aguentar todo esse caos que tá rolando aqui. Só que o final do episódio 6 deixa o presságio já batendo na porta. O chefe da polícia, o Clint Bauer, já cheio de ódio, repassa a informação de que o Hank Grogan estava escondido lá no Black Spot. E aí, vários homens brancos e racistas vão até o bar, armados e mascarados, com a intenção de capturar o Hank e acabar com toda a festa que estava acontecendo ali. O episódio 7 é a confirmação de uma tese que a série vem repetindo de várias formas. O Pennywise, ele é horrível, mas Derry é muito pior. E o episódio faz isso de um jeito que dói, porque pega um dos interlúdios mais pesados do livro It, que é o incêndio do Black Spot, e transforma isso em um evento central da temporada. O episódio deixa claro que existe uma energia específica que atrai o It. Concentração de medo, violência, dor coletiva, e que muitas vezes essa onda é criada pelas próprias pessoas e não pelo palhaço. Logo de cara, o episódio 7 abre em 1908 para poder mostrar uma coisa com mais clareza. A série mostra um recorte do Bob Gray humano antes de a imagem do palhaço virar a assinatura do It. Aqui o Bob aparece como um artista de circo, carismático, performático, com um número ali que deixa as crianças super encantadas e as crianças amam ele, as crianças amam o Pennywise. A filha dele, a Ingrid criança, faz parte do show como a Periwinkle, que antes era o nome de show da mãe dela, a falecida esposa do Bob Gray. O que essa abertura
estrutura do episódio faz, narrativamente, é dar pra gente uma sensação de humanidade suficiente pra entender por que que a Ingrid se agarra tanto a essa ideia de que o pai tá ali dentro. O episódio mostra que o Bob Gray, ele não vira, né, o Pennywise monstro porque ele quer, não é uma escolha dele. Ele é literalmente engolido ali pela criatura. A série trabalha com a ideia de que o It usa a forma do palhaço Pennywise porque é perfeita para atrair crianças com facilidade. Um rosto que mistura riso e ameaça, encanto e desconforto. E aqui entra uma curiosidade de bastidores que deixa tudo ainda mais interessante. Os Muschietti já falaram que a curiosidade sobre quem era o Bob Gray, quem foi o Bob Gray, é uma das sementes mais antigas do projeto. Conversas que começaram lá atrás, ainda na época de It capítulo 2, justamente porque o personagem não foi tão explorado no livro e nos filmes. Eles tiveram que inventar um Bob Gray de verdade pra essa história, porque o material original não fecha essa conta sozinho. Aí o episódio volta pra 1962 e o Black Spot volta a ser mostrado como aquilo que o episódio 6 já tinha reforçado. Um espaço criado por militares negros e pela comunidade negra, um lugar onde dá pra respirar, dançar, tocar música e existir sem ser vigiado o tempo inteiro. Isso é importante porque o episódio 7 trata o Black Spot como um símbolo, um lugar de vida numa cidade que quer te empurrar pra morte. E ele deixa claro que esse tipo de união incomoda Derry. A união ali daquela comunidade negra incomoda os cidadãos de Derry. E aí o ataque acontece. Um grupo de supremacistas justiceiros com os rostos cobertos por máscaras invade o bar e exige que a galera lá entregue o Hank Grogan. O Hank, que já tá sendo caçado e servido de bode expiatório, se oferece pra se entregar, mas não como um ato de covardia, e sim porque ele quer evitar a violência e o conflito ali. Só que aqueles caras, gente, eles não querem nada pacífico. Eles querem acabar com aquele lugar e com aquelas pessoas. Parece que tudo que faltava era um motivo. Esses homens mascarados racistas fingem ter recuado, mas na verdade, eles atacam o Black Spot num ato extremamente covarde. Eles trancam as pessoas lá dentro e começam a colocar fogo no lugar e a atirar sem parar. E lembrando, tá? As crianças, o Will, a Ronnie, o Rich e a Marge estão lá dentro. E, gente, é uma cena caos total, né? Dá até uma sensação de sufocamento na gente, porque é fogo pra todo lado, tudo caindo, um tanto de gente morrendo, umas cabeças explodindo, pessoas pegando fogo e todo mundo desesperado tentando sair dali. A gente vê a Ronnie desesperada, procurando por alguém, perguntando pelo pai. O Will tá chamando pela Ronnie. E o Rich e a Marge também estão tentando sair. E tudo fica cada vez mais urgente, porque o teto tá caindo e vai tudo desabar. No meio disso tudo, no Black Spot, também tá presente o Dick Halloran, que vira um grande eixo emocional desse episódio. Ele é, ao mesmo tempo, alguém que tenta manter a cabeça fria e alguém que não tá conseguindo lidar com o brilho que ele tem, sendo atormentado por visões de pessoas mortas. E ali, né, num incêndio onde tá morrendo muita gente, óbvio que as coisas não tão nada fáceis pra ele lá dentro. Existe uma leitura aqui que, inclusive, apareceu em entrevistas e críticas de que a série tá consciente do peso histórico do personagem do Dick Halloran em O Iluminado, especialmente na versão do Kubrick, que virou uma referência aí, pop e tal, e tenta dar a ele uma agência que não seja servir de escada pro protagonista branco, aqui em It Bem-vindos a Derry. Aqui, na verdade, ele é protagonista, um homem com vida interna, desejo, medo e conflito com as próprias habilidades. E no meio do caos do incêndio, é claro que o Pennywise aparece por lá para poder se alimentar de toda a morte que tá acontecendo ali. É um evento que não foi causado por ele, mas que ele, com certeza, tá aproveitando. Ele faz várias outras vítimas lá dentro e come mesmo, devora as pessoas. A Ronnie chega a ver uma cena do Pennywise se alimentando e o Dick acaba ajudando ela e o Will achando uma saída meio secreta ali daquele bar. What's the matter? Do I have face on my face? Ai,
Ai, gente, vamos pra parte que destruiu o coração de muita gente. O destino do Rich e da Marge. Porque esse episódio, né, pegou uma relação que vinha se formando de um jeito quase doce no meio desse caos todo e transformou essa relação em uma tragédia. E isso é uma característica bem marcante do Stephen King. A série faz com que, no pior momento, o Rich ainda tente ser cavaleiro ali com a Marge. Ele ainda tenta salvar ela com uma solução improvisada. Ele prende ela num espaço que pode, né, proteger ela por mais tempo. É meio que um cooler ali, um freezer. E pra isso, ele se sacrifica, né? Muito vibes Jack de Titanic. Quem mais sentiu essa vibe? E essa morte de um personagem ali tão inocente, doce e querido mata não só ele, mas também um pedaço da inocência de todas as crianças ali. O Will, a Marge, a Ronnie e a Lily, que perderam um grande amigo agora. A cena final da Marge e do Rich acontece no meio do caos do incêndio lá no Black Spot, quando a fumaça já tomou conta de tudo e o lugar tá desabando por dentro. Eles estão juntos, mas acabam ficando presos numa parte do salão que tá com tudo caindo, destroços pegando fogo e quase sem nenhuma visibilidade. Enquanto o Dick consegue tirar o Will, a Ronnie e o Hank por aquela saída que eu falei, que é meio escondida ali, a Marge e o Rich não alcançam esse caminho a tempo e ficam isolados. Nesse desespero, o Rich encontra a única opção que ainda parece dar alguma chance. Uma espécie de caixa térmica ali, um cooler, um esconderijo apertado o suficiente para proteger um pouco da fumaça e do calor por alguns minutos. Ele entende que só um deles vai caber ali e que, se os dois insistirem em procurar outra saída, é bem provável que os dois morram ali. Então ele praticamente obriga a Marge a entrar porque ele quer que ela tenha uma chance real de sobreviver. A gente, o momento mais devastador, assim, é quando ela percebe o que ele tá fazendo ali. O Rich fecha a tampa por fora e usa o próprio corpo pra segurar. Então ele deita ali em cima. Ele tá se sacrificando por ela. E do lado de dentro, a Marge fica presa, ouvindo tudo, sem conseguir fazer nada, além de chorar e tentar aguentar, enquanto ele fica do lado de fora e é engolido pela fumaça e pelo fogo. E aí vem a revelação que meio que amarra o episódio 6 com o episódio 7, que é que a gente descobre que o ataque ali ao Black Spot não é só a galera de Derry sendo escrota. A série deixa explícito que a Ingrid teve participação ativa em colocar a vítima no alvo e em chamar toda aquela onda de caos, violência e ódio que foram aqueles caras indo até o Black Spot. O episódio mostra pra gente que a Ingrid acredita que, quando existe uma grande concentração de medo e de dor, o It é atraído. Então ela cria ou ajuda a criar o cenário perfeito pra ele aparecer, porque o objetivo dela é ver o pai. Na cabeça dessa filha da puta, na cabeça dela, ela não tá entregando o Hank, condenando dezenas de pessoas. Ela tá tentando ali arrancar o Bob Gray de dentro desse monstro. Só que o episódio 7 faz questão de acabar com essa fantasia louca e dela. Nessa dela ficar achando que o Pennywise é o pai dela ali, o It, a criatura, é o pai dela, o Pennywise até tira sarro da cara dela e fala que, na verdade, ele matou e devorou o pai dela de verdade, o Bob Gray, e que não tinha nada do pai dela ali dentro dele. Ele, então, abre a bocona ali dele e mostra pra Ingrid as Deadlights, as luzes da morte. Essas luzes são, basicamente, a forma, a essência mais pura do It, o que ele é verdadeiramente por trás da máscara do palhaço. E fazendo isso, ele deixa suas vítimas num estado catatônico e sob controle dele. Come to Papa. Uma das decisões mais fortes desse episódio é como ele escolhe utilizar o Pennywise. No livro, esse evento do incêndio no Black Spot tem um elemento mais metafórico e uma aparição diferente. Já na série, os Muschietti e o roteiro optaram por trazer uma coisa mais íntima e mais pessoal, justamente para não deixar o monstro só como um plano de fundo ali dentro daquele massacre promovido por humanos. Eles já falaram que, em vez de tratar
aquilo como um desastre criado pelo It, a ideia é mostrar que o It se alimenta desses picos de violência que os próprios humanos constroem e que ele entra ali como um predador oportunista. Ele não é a causa do racismo, mas ele é o parasita perfeito pro racismo. Esse detalhe é essencial pro que a série quer dizer sobre Derry. O It é um monstro cósmico sim, mas ele funciona como um espelho e amplificador. Quando Derry vira um caldeirão pegando fogo, ele tá pronto pra se aproveitar de todo o caos possível e ajudar a criar mais caos ainda, né? E quando Derry finge que tá tudo bem, ele fica ali, escondido, esperando nos esgotos da cidade. E aqui tem um pedaço do episódio 7 que algumas pessoas podem subestimar, porque óbvio que o impacto do incêndio ali foi muito maior, mas no episódio 7 a série dá mais um passo no arco ali da hierarquia militar e no discurso de ordem que existe ali. Existe uma fala e uma revelação de intenção que deixam o subtexto mais claro. O objetivo dos militares não é só entender o que está nos esgotos. Existe uma lógica de usar o medo como ferramenta de controle social, de enquadrar as pessoas pelo pânico e de justificar medidas em nome de segurança. Ali durante o incêndio e depois do incêndio também, o Dick começa a ver aquela ancestral lá dos indígenas que foi enterrada com um pilar junto com ela. Então parece que essa ancestral tá meio que tentando guiar ali o Dick até onde tá esse pilar. Não sabemos por quê que ela ia querer ajudar os militares a encontrar esse pilar e tirar ele de lá, sendo que a intenção dos indígenas ali é deixar o It preso. Então, né, não sabemos ainda se é realmente essa ancestral que o Dick visualizou, se ela estava querendo que eles encontrassem de propósito para fazer alguma coisa. Enfim, não sabemos. Só sabemos que o Dick conseguiu levar os militares até onde está um desses pilares e eles desenterraram os pilares e agora eles estão lá na base militar tentando incinerar esse artefato. Em uma das últimas cenas do episódio, quando o Major Henlon descobre que a equipe ali não quer estudar o artefato com calma, que na verdade eles querem incinerar aquilo, ele surta, porque ele entende meio que o óbvio. Se aquele pilar ajuda a manter a coisa presa, destruir aquilo é como abrir a porta daquela jaula. Aí ele chega armado, aponta a arma pra galera lá e tenta parar o procedimento na marra, exigindo uma explicação de por que eles estavam tentando destruir o artefato. O General Shaw, em vez de disfarçar, finalmente fala com uma calma assustadora, como se estivesse explicando uma estratégia normal. Ele diz que o país, né, os Estados Unidos, está se quebrando por dentro, que o verdadeiro perigo não é um inimigo externo e que o único jeito de manter as pessoas na linha é o medo. E aí ele usa o que acabou de acontecer em Derry como prova. Depois do massacre, do incêndio ali no Black Spot, a cidade ficou silenciosa, sem agitação nenhuma, sem revolta, porque quando o medo é grande o suficiente, ele vai sedar todo mundo. Ele faz as pessoas aceitarem qualquer ordem só para se sentirem seguras. É aí que vem uma parte bem sinistra. O General Shaw, basicamente, admite que o plano nunca foi defender o país como o Major Henlon achava. O plano real era soltar o It de propósito, enfraquecendo a prisão dele, destruindo os pilares e transformar aquilo numa ferramenta de controle. Criar um cenário em que a população viva assustada e assim fique mais obediente a um regime duro, aceitando qualquer coisa em nome de estabilidade. Ele queria uma ditadura militar ali, né, gente? Quando o Major Henlon reage horrorizado, o General Shaw trata isso como um dano colateral aceitável, como se crianças morrerem fosse um preço já calculado. O Major Henlon tenta impedir tudo aquilo, mas ele perde porque o General Shaw tem mais poder institucional. Um subordinado entra, aponta a arma pro Major Henlon e enquanto ele fica rendido ali, o pilar vai pro incinerador e é destruído do mesmo jeito. O General Shaw manda o Major Henlon ir pra casa como se estivesse dispensando ele, mas assim que ele sai de perto, ele ordena ali pra que fiquem de olho nele, não deixem que ele saia da base. Ah, e outra coisa, a galera, os militares e os indígenas também estão achando que esse foi o grande evento sanguinário do Pennywise, o augúrio, e que ele agora
agora já foi pro soninho dele de 27 anos, então tá de boa fazer qualquer coisa, tipo, tá seguro, tá de boa. Mas, claro que não ia ser fácil assim, né? Ele não foi dormir definitivamente ali, ou então alguma coisa acordou ele, né? O fato desse pilar ter sido destruído pode ter acordado ele, mas fato é que ele volta e se manifesta na frente do Will, hipnotizando ele com as Deadlights da mesma forma que ele fez com a Ingrid. O episódio 7, gente, não é só pesado no roteiro. Ele foi tratado como um grande evento também na produção. A equipe já comentou que a sequência do Black Spot exigiu uma estrutura que parece mais cinema do que TV, com muitos dias dedicados só ao incêndio e múltiplos sets para poder conseguir filmar tudo com a escala e a claustrofobia certas. E o resultado, na minha opinião, ficou muito bom. Um dos melhores episódios, talvez melhor. Outra curiosidade forte é como eles lidaram com a fidelidade ao livro. O Black Spot é um dos interlúdios mais famosos de It, mas ele tem elementos que nem sempre cabem no mesmo formato. A própria produção já explicou que certas ideias do livro foram cortadas ou alteradas, inclusive uma aparição específica do It ligada a uma forma diferente que ele aparece. E que a série preferiu algo mais pessoal e mais conectado ao que ela vinha construindo com esses personagens, em vez de só reencenar o livro. E rolou uma decisão delicada e que gerou conversa. A série escolheu, na minha opinião, certeiramente, não despejar certos termos racistas explícitos que aparecem no livro. Mas ela fez isso sem tirar o racismo de frente ali. A gente ainda conseguiu ver muito racismo ali, né? A abordagem é mostrar a violência, o cerco social, a humilhação, a recusa de reconhecimento e no episódio 7 mostrar o resultado final disso. A destruição de um espaço seguro e a morte como uma lição ali do ódio daquela população racista. É uma escolha que divide o público, mas o episódio 7 prova que não falar uma palavra não significa suavizar a monstruosidade do ato. Por fim, falando de mitologia, o episódio 7 reforça o que o 6 já tinha acendido. A ideia de que ninguém morre de verdade em Derry como uma espécie de doutrina que o It espalha para poder manter as pessoas presas. Presas ao luto, presas à culpa. Se eu pudesse resumir o episódio em uma ideia central, seria que o It não precisa inventar o mal, ele só precisa estar presente quando o mal acontece. E isso, né, meio que muda a forma como a gente assiste a série, porque a gente para de procurar o Pennywise em tudo e começa a perceber a engrenagem maior. Derry tem ciclos e esses ciclos são feitos de duas metades. A primeira metade é humana: preconceito, racismo, violência doméstica, abuso de poder, covardia coletiva, necessidade de achar um culpado, moralismo e etc. E aquela característica mais assustadora de cidade pequena, a capacidade de se convencer de que tá fazendo o certo enquanto faz alguma coisa monstruosa. A segunda metade é o It. Ele é o predador que entende as emoções ali à flor da pele da cidade. Ele sabe onde estão as dores e os traumas e ele se alimenta disso. O episódio 7 mostra isso com dois exemplos perfeitos: a Ingrid e o Black Spot. No Black Spot, o Pennywise não precisa armar a tragédia, ele só precisa aparecer para se alimentar. E com a Ingrid, ele não precisa possuir ela, ele só precisa oferecer a promessa de um pai de volta. E ele consegue manipular tudo a seu favor. O episódio também muda a trajetória das crianças. Até aqui existe uma fantasia possível. Se a gente for corajoso o suficiente, dá pra salvar todo mundo. Mas a morte do Rich, tudo que vem com isso, quebra total essa fantasia. E numa história de Stephen King, isso costuma ser o ponto em que a amizade deixa de ser fofa e vira perigosa. O luto vira ali combustível, mas também vira um risco, porque o Pennywise ama pessoas em luto. Com o sétimo e penúltimo episódio, a temporada chega num ponto sem volta. O Black Spot não foi só uma tragédia, ele é um marco ali que reorganiza tudo. Agora, as pessoas sobreviventes carregam trauma, culpa e raiva. O Dick Halloran tá ainda mais sobrecarregado pelo dom dele, o Will tá mais perto de entender o tamanho real do inimigo, a Ingrid se revela como agente ativa do caos e o
o It tá alimentado, satisfeito, mais próximo do auge do ciclo. O episódio 8, o último, tá marcado como o nome de Winterfire, que é Inverno de Fogo, e fecha a temporada no próximo domingo, dia 14 de dezembro. Se o episódio 7 foi o momento em que Derry se mostrou incapaz de se salvar, o episódio 8 tem tudo pra ser o momento em que um grupo pequeno vai tentar fazer o impossível. Não consertar a cidade, mas impedir que o ciclo termine com It vencendo tão descaradamente assim e evitar mais mortes. Gente do céu, eu tô muito ansiosa pro último episódio de Bem-vindos a Derry semana que vem. Eu acho que a série só foi crescendo e eu quero muito ver qual que vai ser o desfecho desses personagens da primeira temporada, porque como a segunda temporada vai se passar em 1935 e a terceira em 1908, esse episódio final vai ser realmente o final desses personagens de 1962. E você, gente, o que vocês acharam desse episódio 7? Vocês estão animados pra esse episódio final? Eu tô muito animada, eu tô muito ansiosa. Deixa sua opinião aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.